você assim e fala assim: meu Deus, o que é isso? Mexe com você? Mexe com você? Quando você chegou nesse ponto, a riqueza da sua gloriosa herança subiu. A soberania, grandeza do seu poder. Olha a dimensão dessas palavras. Riqueza da sua glória, soberania da grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, amém, amém. Olhos do coração abertos, iluminados, espírito de sabedoria e de revelação. Fala, meu Deus do céu. Fala, meu Deus. Fala, misericórdia de mim. Você vai ter que receber isso tudo. É para você. O apóstolo Paulo orou para que a igreja recebesse, amém, amém. Eu oro para que o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo as gloriosas riquezas da sua graça, Ele vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação da glória de Jesus Cristo. Vamos lá. No pleno conhecimento de quem? Fala, dele, do eterno, de quem Ele é. Amém, amém. Glória a Jesus Cristo. O maior conhecimento que existe no mundo, a maior revelação que o homem pode ter na sua vida, não é ciência, não é descobrir fazer um submarino, não é descobrir fazer um avião, não é descobrir os milagres da ciência, é conhecer quem Deus é. Você pode ter certeza de uma coisa? Tem gente que passa 40, 50 anos estudando ciência, fazendo isso aqui, trabalhando na NASA. Você aqui tem mais conhecimento do que eles. Vocês têm mais revelação do que eles. Vocês são mais sábios do que eles. Amém, amém. Amém. Pronto, porque o conhecimento que você tem, a sabedoria que você tem, você vai passar a eternidade voando. Você vai poder voar, eles nunca vão saber disso. Amém, amém. Eles estão fazendo avião para voar, mas você não precisa nem de avião, meu filho. Amém. Você vai pensar em um lugar do mundo, você vai estar lá. Da glória a Jesus. Você vai ter todos os poderes sobrenaturais naquele dia. Da glória a Jesus. Hoje você pode ter isso também, depende da tua dimensão de fé. Amém. Eu já ouvi testemunho de homens que foi transladado, homens que atravessou parede, homens que correu quilômetros da velocidade da luz. Eu já vi cada coisa. Amém? Eu tive com um homem que foi arrebatado para o céu, ficou 7 dias na eternidade com o corpo físico. Tem pessoa que não acredita, né? Mas segundo ele ficou 7 dias com o corpo físico na eternidade. Eu creio, amém? Eu creio. Posso continuar? Vamos lá então. Fala, Espírito, sabedoria e revelação. Como receber? Então Josué era cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Se você não usa o entendimento, pouco acesso você tem. Quando Deus ele te dá um entendimento de algo, busque dentro desse entendimento. Na vida de oração, orar sobre aquilo que Deus está te abrindo, ler bons livros sobre aquele assunto, meditar nas Escrituras e procurar dentro das Escrituras versículos e passagem bíblica dentro daquilo que Deus está abrindo agora o seu entendimento da glória de Jesus Cristo. Fala, o agora de Deus. Deus ele tem um agora com você, Ele quer te edificar em algo agora. O que Deus tem falado com você esses dias? O que mais tem despertado o espírito de vocês nesses dias? O que Deus tem falado com você nesses últimos meses? O que está dando mais prioridade ao seu espírito? O que está queimando mais no seu coração? É sobre curas? É sobre dons espirituais? É sobre paternidade? É sobre a revelação do Espírito Santo? É sobre falar em línguas, orar em línguas? Alguma coisa está despertando em você. Amém, amém? É sobre libertação? É sobre libertação pessoal? É sobre alguma coisa específica na área de libertação? Então, entenda bem, Ele está te dando fé e direcionando o seu espírito para seguir isso, da glória a Jesus. Fala para o teu irmão, não mude a direção. Pode ligar o ar agora para gelar, por gentileza. Gelar atrás. Amém? Posso continuar? Você entendeu o que eu falei agora? Se o Espírito Santo está te chamando você para entender sobre dons espirituais, não tente buscar outra coisa, mas mantenha as outras coisas. O teu espírito, escute só isso que eu estou tentando te ensinar. Se Deus está despertando o seu espírito para receber os dons espirituais, não mude a direção.
leia dentro da Bíblia, procure ler repetidamente versículos e passagens na Bíblia que falem sobre os dons espirituais, sobre a atuação dos dons do Espírito. Outra dica, compre livros que falem sobre aquele assunto. Edifique sobre isso na sua vida. Porque certamente vai nascer um novo fruto nessa área na sua vida. Certamente o Espírito Santo está prestes a ungir vocês com dons espirituais da glória a Jesus. Agora, se Deus está chamando você para buscar o espírito de sabedoria e revelação, está te abrindo o entendimento para entender algo. Fala, quando Deus abre o meu entendimento, algo nasce dentro de mim. Toda vez que Deus abre meu entendimento para uma coisa, é como se nascesse algo novo, como se uma fonte rompe dentro de mim, que me leva a um desejo, uma fé, uma vontade de buscar, de ler sobre aquele assunto, de buscar o conhecimento revelado sobre aquele assunto. Que está comigo da glória? Você entendeu? Você entendeu? Geralmente você tem um chamado, amém? E dentro desse chamado, alguns assuntos específicos Deus vai começar a abrir de tempo em tempo na tua vida. Alguma coisa nova, Deus desperta o seu entendimento para que você tenha a fé necessária, o desejo necessário para conseguir alcançar aquilo que Ele quer construir, fundamentar a sua vida. Da glória a Deus. Entendeu? Anotou? Então o que significa isso? Dizer, para o meu chamado, em tempo, meses e meses, eu mudava. Eu estava 2 meses de um jeito, daqui a pouco 2 meses de outro jeito. Se olhar para mim, eu estava pregando sobre um assunto profundamente, ministrando aquele assunto, desenvolvendo dentro daquele assunto, seja cura, milagre, libertação. Daqui a 2 meses ou 1 mês, ué, ele está pregando agora de cura interior? Que negócio é esse? Amém? Vocês estão desanimados, eu vou embora, irmão, pelo amor de Deus. Você não tomou café não, hein? Amém? O que isso significa? Se Deus está despertando você para ser usado por Ele, Ele sempre vai abrir algo novo para que você entre e receba a graça e a unção naquela área que Ele está despertando na sua vida. Hoje, se Deus despertar você no assunto que eu estou começando a ensinar aqui, para buscar o Espírito, sabedoria e revelação, você vai mergulhar nisso. Você vai ler as passagens bíblicas sobre isso. Você vai orar sobre isso. Você vai buscar nos modos, nossos livros, tem bastante coisa, muitos assuntos. Procure ali dentro, procure outros livros, mas procure algo que vem de Deus para a sua vida, para você ter um aceleramento dentro dessa área. Quem está entendendo, fala amém. Agora presta atenção. Quando Deus começou a abrir meu espírito, que eu tinha que buscar a unção de sabedoria e revelação, o espírito de sabedoria e revelação, eu não entendia sobre isso. Eu não sabia sobre isso. Mas um dia eu tive uma revelação. Fala, uma revelação. Em sonhos eu tive uma revelação. Que eu pegava a Bíblia, eu abria no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 15 ao 19. Eu estava como se pregando numa igreja, inclusive era um púlpitozinho assim mesmo. E eu abria e começava a ensinar sobre aquilo ali. Quando eu voltei daquele sonho, eu fiquei assim, o que Deus quer falar comigo? Eu estava recém-casado nessa época, eu lembro. E eu comecei a buscar e a orar sobre isso. De repente, fui abrindo isso na minha vida. Eu não sei que livro que eu li, que eu fui ler, eu não lembro disso. Que falava sobre isso, o Espírito de Sabedoria e Revelação. E eu comecei a buscar esse assunto na minha vida. Algo queimou dentro do meu coração. Comecei a receber fé e o impulso do Espírito no meu espírito a buscar esse assunto. Aonde eu caí? Efésios 1. Amém, amém. No versículo 15 ao 19, eu comecei, na verdade eu li até o versículo, deixa eu ver aqui para vocês, até o 23. Eu pegava do versículo 15 ao 23 e eu começava a orar esse versículo. Orar, constantemente esse versículo e ler e reler a Epístola de Efésios. Fala, fé vai me levar a me dedicar. Então escute bem. Estou te falando de uma maneira simples, mas é uma coisa concreta para a sua vida. Pode seguir esse caminho que vai dar certo na sua vida. Você não pode só parar. Amém, amém? Fala para o teu irmão, não pare. Então, quando eu comecei a receber essa graça, eu comecei a ler todos os dias o livro de Efésios. Eu li aqueles 6 capítulos todos os dias. E tinha dia que eu lia 6 a 7 vezes por dia o livro de Efésios.
eu dobrava meus joelhos, eu pegava a Bíblia, eu abria o livro de Efésios e começava a ler Efésios capítulo 1. E às vezes eu ia para o monte, pegava a Bíblia, abria o livro de Efésios, eu orava o livro de Efésios inteirinho. Amém? Eu começava a ler, eu começava a orar. Eu, Robson, amém? E eu olhava lá, servo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e começava a orar como se fosse uma oração para mim. Ok? Bendito seja o meu Deus e Pai do meu Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porquanto Deus me escolheu antes da criação do mundo, para que eu fosse santo, eleito. E eu começava a orar, irmão. Amém? Eu senti uma baita de uma unção. Aí eu entrava no capítulo 2, tinha uma parte que era difícil falar para a gente mesmo, mas eu ia lá, eu conseguia orar. E eu ia fazendo isso. Eu orava, meditava, e orava aquelas palavras e chaves específicas aqui dentro do livro de Efésios. Cada capítulo do livro de Efésios fala de uma obra específica do Espírito Santo. Se você pegar Efésios capítulo 1, fala do Espírito de sabedoria e de revelação da glória de Jesus Cristo. Agora, se você pegar Efésios capítulo 2, fala do Espírito que nos dá a edificação. Fala da obra do Espírito Santo que nos edifica nos ministérios. Amém, amém? Ali fala sobre o Espírito de ressurreição, fala do Espírito de amor, fala muita coisa do livro de Efésios. Amém? Capítulo 2. Capítulo 3, que eu orava constantemente, já vou ensinar vocês a orar também, capítulo 3. Capítulo 1 e capítulo 3 é o capítulo que eu mais orava, e o capítulo 6. Amém? Capítulo 1 fala sobre o Espírito de sabedoria, revestimento do Espírito de sabedoria e revelação. Capítulo 3, versículo 14 em diante, vai falar sobre o Espírito, fala de poder, fala Espírito de poder. Fala mais do poder, Espírito de poder. E sobre a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do Espírito de amor. Então, no Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante, fala do Espírito de poder e o Espírito de amor. Amém, amém? Efésios capítulo 6 fala sobre revestimento das armaduras espirituais. O Espírito Santo que vem nos fortalecer para a guerra espiritual. Repita comigo, o Espírito Santo é um guerreiro. Ele sabe de guerra espiritual. Então deixa ele te ensinar a guerrear. Amém, amém? Agora escute o que eu vou falar para vocês. O que eu fazia e como receber o Espírito de sabedoria e revelação na sua vida. Quando eu comecei a receber o entendimento que eu tinha que entrar e buscar o Espírito de sabedoria e revelação na minha vida, eu não perdi tempo. Eu comecei a dedicar diariamente a meditação completa no livro de Efésios. Eu parava e dava pausas e começava a orar. Bendito seja o Deus Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu orava Efésios 1:3 constantemente. Irmão, acho que um dia eu fiz um cálculo. Eu acho que era num mês, eu já tinha lido mais de 100 vezes o livro de Efésios. Eu lembro que eu anotava isso no caderno. E outra, eu transcrevia versículos bíblicos. Transcrevia para mim assimilar os versículos. É isso que é fé. Isso é se edificar a si mesmo e se preparar para receber a unção do Espírito Santo. Posso falar para vocês o que aconteceu na minha vida? Posso falar? Nessa época, eu passei 6 meses em casa. Agora que eu lembro perfeitamente, olha que coisa maravilhosa. Eu tinha saído da igreja Assembleia de Deus, que ela tinha fechado essa igreja. Fiquei 6 meses dentro de casa orando, em línguas e buscando o Espírito de sabedoria e revelação. Depois de 6 meses, eu fui convidado para ir numa igreja pregar, na Grama, lá em Miguel Couto. Preguei lá, para casa. A pastora da igreja, ela foi me visitar em casa e falou: Deus mandou vir buscar você. Você vai servir meu ministério só um tempo curto, porque Deus tem um grande chamado na sua vida. Mas você vai me ajudar por um tempo. Eu falei: amém, pastor. É a confirmação, Deus tinha falado para mim ir para lá. Ou seja, eu saí lá de Mesquita, ia lá para Miguel Couto para ajudar a pastora. E estava lá sempre 3 vezes por semana, sempre ajudando a pastora. Ajudava os jovens a orar em línguas. Eu lembro que eu tenho até foto disso, que ela pegava vários jovens da boca de fumo, tráfico, e ela colocava dentro da igreja. Alguns deles tinham uns quartinhos lá, né, para ajudar na libertação. Eles não tinham onde ficar. Então, quem cuidava desses jovens era eu. E sabe o que eu fazia com eles? Fala o quê? Chegava 3 horas da tarde, culto de libertação. Chegava 3 horas da tarde. Por isso que eu chego cedo aqui. Colocava todos eles de joelho,
Falei, vocês vão orar 2 horas em língua comigo. Não, passava 10 minutos, estava todo mundo roncando. Aí eu chegava, acorda rapaz. E eles começavam a orar em línguas. Eu ensinava eles a orar em línguas. Eu ensinava eles a receber do Espírito Santo de Deus. Amém, amém? Amém, amém? Fala, Espírito de revelação e sabedoria. Aí nessa época, foi a época que eu tive um grande derramar de unção, de sabedoria, revelação, poder e amor sobre a minha vida. Escute o que eu vou falar para vocês. Eu orava dia e noite a mesma oração. Efésios 1, 15, amém? Ao 19, Efésios 3, 14 ao 23, Efésios 6, do 10 ao 18. Eu sempre orava constantemente essas mesmas palavras. Fala, obrigado, Jesus. Fala, obrigado, Jesus. E outra, eu pregava constantemente em livro de Efésios. Se tornou meu livro favorito. Amém? Meu livro favorito. Quando Deus me abriu o Espírito de sabedoria e revelação, foi uma das maiores graças que eu recebi na minha vida. Eu tive um sonho. Quando eu recebi essa unção, eu tive um sonho. Eu abri a Bíblia e eu falava exatamente os versículos e ensinava a igreja a operar sobre aquilo ali. E um dos maiores sinais que eu recebi a revelação do livro de Efésios foi, sabe qual foi? Fala, qual foi? Eu estava pregando na igreja. Não importava a igreja, era qualquer culto aonde eu estava. Quando você está carregado de uma revelação, você está cheio de autoridade para manifestá-la. Amém, amém? Eu estou falando que eu estava carregado dessa revelação de Efésios. Eu só falava Efésios. Se você me dava bom dia, eu falava, bendito é o Deus Pai de nosso Senhor. Era terrível, eu só falava esse livro de Efésios. Mas eu vou falar para vocês, o que me deu acesso, qual foram os benefícios disso na minha vida. Eu lembro disso, eu fui numa igrejinha, que era a igreja, na verdade essa pastora, até esqueci o nome dessa pastora, vou lembrar o nome dela. Ela começou a igrejinha no quintal da casa dela, e enchia, lotava ali, e era uma mulher de Deus, uma mulher usada por Deus mesmo. Só que eles não conheciam esses mistérios de reino do Espírito, era a igreja pentecostal, amém? Só sabia gritar, profetizar, cobrar o joelho, repreender o capeta mesmo. Isso a igreja pentecostal é muito boa para fazer, amém? Aí eu cheguei lá, estou pegando o livro de Efésios, eu falava assim, daqui a 5 minutos, o poder de Deus vai começar a cair nesse lugar aqui. O Espírito de poder, amém? Aí eu começava a abrir Efésios capítulo 3, versículo 14. Toda vez que eu abri, sabe o que acontecia? As pessoas começavam a cair debaixo do poder do Espírito Santo. Recebia dons espirituais, libertações começavam, sinais e maravilhas começavam constantemente a se manifestar. Dá glória a Jesus aí. Escuta o que eu vou falar para você. Quando você recebe acesso a uma revelação, você pode ter certeza, quanto mais você nutrir essa revelação, mais poder e autoridade você tem para manifestar ela. Dá glória a Jesus aí. Aí eu vou te contar uma coisinha para vocês. A unção de sabedoria e revelação. Aquela unção estava tão carregada sobre mim, tão carregada, que o Senhor me deu uma responsabilidade dentro do ministério da pastora Nádia, para edificar aquela igreja. Em um mês que eu estava dentro daquela igreja, nasceu-se o grupo de jovens. Eu comecei a ajudar o grupo de jovens a crescer. A igreja lotou de jovens. Lotou. A igreja não tinha grupo de jovens. A igreja passou a ter um grupo de jovens lotado de jovens na igreja. A igreja de dia de sexta-feira, que é culto de libertação, não tinha espaço para ninguém ficar dentro daquela igreja. Ia lá para dentro da grama, lá para dentro mesmo, lá dentro da grama mesmo. E vou contar para vocês. Ali era um palco de manifestação de milagres. Aquele povo foi a época que Deus mais me ensinou a trabalhar na cura, no milagre e debaixo do ministério do poder do Espírito Santo. Amém, amém? Dá glória a Jesus Cristo por isso. E eu lembro que todas as situações que eu comecei a passar naquela igreja era tão difícil, que tudo que era problema, as situações dos maiores conflitos, quem é que tinha que resolver? O pastor Robson. E outra, eu virei o escudo da pastora. Tudo era o pastor Robson. E ela falava, Deus falou para o pastor Robson. Ela usava o meu nome, falava que Deus falava para mim, para se justificar diante das pessoas. Porque as pessoas me respeitavam. Porque tinha uma autoridade espiritual ali dentro. E se tinha uma coisa que aquele povo tinha, era respeito por mim. Porque eles viam o compromisso que eu tinha, o poder do Espírito Santo que eu carregava. Dá glória a Jesus Cristo. Irmão, olha para mim que eu vou falar para vocês. Tem momentos que eu sinto saudades daquela época. Saudade. Eu estava no meio de um povo tão simples, tão carente,
Mas aquele povo tinha fé para receber o sobrenatural. E eu falo para vocês, ô época que todo culto que eu estava naquela igreja era cair, o poder de Deus cair naquele lugar. As pessoas colocavam tanta fé no que carregava, que via gente tudo quanto é lugar da grama de Miguel Couto ali para dentro. O culto explodiu naquele lugar. Amém, amém? Eu estou falando sério para vocês. Eu estou falando sério isso para vocês. Foi naquela igreja, foi onde eu tive a minha primeira experiência com a manifestação da dimensão da glória. Quando eu começo a compartilhar com você a experiência, você começa a desejar, se alegrar, isso vai começar a fazer parte de você. Saiba disso, esse é o princípio. A palavra que eu comunico a você recebe o sentido dela, recebe a alegria dela. E naquela igreja, eu cresci tanto debaixo dessa unção de sabedoria e revelação, que eu ensinava constantemente aquela igreja a atuar debaixo do poder de Deus. Era tão forte, vou te falar para você, não é me exaltando nada não, só quero dar para vocês quais são os benefícios de receber o Espírito de sabedoria e revelação. Eu estava pregando, a igreja lotada, eram os congressos da igreja. A dimensão que se carregava sobre aquele lugar era tão forte. Por quê? Eles valorizavam que eu ensinava sobre oração em línguas, aprender a orar em línguas, aprender a buscar o Espírito de sabedoria e revelação. Eu ensinava tudo que eu recebia do Senhor naquela época, naquela igreja. Hoje nós temos várias áreas aqui dentro para edificar, mas eu creio que daqui a um ano vocês vão estar vivendo debaixo de uma atmosfera sobrenatural na vida de vocês. Eu estou ensinando vocês, nós temos ensinado os pastores aqui dentro que nós temos recebido do Senhor a edificar a vida de vocês, para vocês andar no conhecimento revelado. Amém, amém? Amém, amém? E eu lembro que aquela igreja estava pregando no culto,